Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Amorim. Venho nesse vídeo apresentar algumas atualizações sobre o andamento do projeto da nova Lei de Licitações no Senado Federal, cadastrado com o número de PL 4253/2020. Nós estamos em um momento de consolidação e ajuste do texto, que virá a compor a minuta da redação final, que será enfim submetida ao plenário do Senado Federal e, uma vez aprovada, vai compor os chamados autógrafos, que vão ser enfim encaminhados à Presidência da República para fins de sanção do projeto. Aí sim, só depois da sanção e da promulgação, nós teremos de fato a nova Lei de Licitações. Mas é importante lembrar que esta etapa que nós estamos vivendo no Senado Federal é uma etapa fundamental. Desde que houve a aprovação do PL no dia 10 de dezembro de 2020, nós no Senado Federal estamos trabalhando arduamente na redação final, no sentido de buscar dirimir aquelas contradições, conferir à lei uma redação mais sistematizada, aderente às técnicas legislativas, e muita coisa importante está sendo observada nesse momento. Nós podemos, inclusive, elencar aqui algumas alterações redacionais que foram feitas importantes, como, por exemplo, na própria conceituação de agente de contratação, uma distinção mais clara em termos hermenêuticos entre o que é princípio e o que é diretriz. Alterações também importantes na redação sobre o julgamento das propostas, sobre a possibilidade e os limites de diligências, sobre o próprio prazo de resposta para o período, para as impugnações, e assim também como, por exemplo, a redação relacionada ao artigo 190, que trata de um dispositivo transitório em relação a essa concomitância dos regimes das leis 8666, da lei do pregão e da lei do RDC com a nova lei. Então, nós entendemos que, de fato, era interessante, era necessário evidenciar o que representaria, de fato, a opção pela administração de continuar utilizando o regime que virá a ser revogado daqui 2 anos após a publicação da nova Lei de Licitações. Então, são alterações muito importantes, são alterações que, na verdade, vão representar consideravelmente, pelo volume de alterações feitas, vão representar consideravelmente um texto diferente daquele que hoje seria o substitutivo da Câmara dos Deputados, com os destaques aprovados pelo Senado Federal. Por isso que eu sempre alertei dessa importância da gente esperar a conclusão do processo legislativo, já que essas alterações eram previstas, né? E não só previstas, como também necessárias. Então, todo esse período que nós passamos, desde dezembro até esse momento que nós estamos vivendo, ou seja, já se passaram mais de 2 meses, quase 3 meses, foi um momento muito importante, para uma reflexão, para deixar a poeira sentar, para a gente entender exatamente quais são as potencialidades do texto que até então tinha sido aprovado pelo Senado Federal, e com isso a gente tem uma construção coletiva importante, de enunciados textuais mais claros, enunciados textuais que vão facilitar a vida do mercado, que vai facilitar a vida da administração pública e não criar dificuldades. Então aí é o grande papel, a grande relevância do parlamento em construir textos mais claros, textos mais concisos, textos que de fato dê um mínimo de previsibilidade semântica em relação à aplicação do texto. Mas claro, uma vez publicado o texto, uma vez criada a nova Lei de Licitações, como eu sempre venho dizendo, o texto não tem dono. Uma vez que a interpretação é livre da sociedade, dos aplicadores, na gestão pública, no mercado, mas nós temos hoje condição de evitar entendimentos que venham, de certa maneira, a destoar de uma organicidade semântica da própria lei, sistêmica da própria lei. Então é por isso que essas alterações estão sendo feitas com muita tranquilidade, com muita reflexão e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Posso garantir que nós já estamos finalizando essa etapa no Senado Federal, muito provavelmente na semana que vem,
nós já teremos, nessa última semana de fevereiro, nós teremos a publicação dessa minuta da redação final no Diário do Senado Federal. Nós ainda precisamos concluir essa etapa do processo legislativo, uma vez que se decidiu por deliberar a redação final, e aí o plenário vai deliberar sobre isso. Nós temos ainda a possibilidade, inclusive, de proposição de emendas redacionais por parte dos senadores, mas vai haver um momento para deliberar sobre essa redação final. Somente após deliberada e aprovada essa redação final, cuja minuta está sendo consolidada pela Secretaria-Geral da Mesa, em comunicação com o então relator do PL 4253, o senador Anastasia, só depois da aprovação é que serão compostos os autógrafos assinados pelo presidente do Senado Federal e, enfim, encaminhados e protocolizados na Secretaria-Geral da Presidência da República. Neste momento em que há o protocolo, em que há um carimbo de recebido, nós temos o transcurso do prazo de 15 dias úteis para a sanção do projeto de lei. Mais uma vez, então estamos ainda a algumas etapas de termos uma nova lei de licitações. Mas as projeções feitas no vídeo anterior, de certa maneira, ainda se mantêm, no sentido de que a lei deve ser sancionada em meados do mês de março do ano de 2021. Mas é preciso paciência, é preciso aguardar e aproveitar esse momento justamente para refletir sobre o texto, para refletir sobre as possibilidades, porque ainda nós teremos, depois de transcorrido todo esse percurso no Senado, nós teremos essa importante etapa da sanção, que inclusive, como nós sabemos, pode haver os vetos, os vetos parciais de dispositivos. Então, artigos, incisos, alíneas, também é uma atividade extremamente importante, que pode dar uma feição muito diferente para o que virá a ser a nova lei de licitações. Então, é um processo longo, mas que faz parte da construção do nosso sistema democrático. São vários atores participando. Então, o Senado, com toda a sua equipe, com todos os seus especialistas, nós estamos, de fato, muito envolvidos em todo esse procedimento para entregar o melhor trabalho possível, mas sabendo, acima de tudo, que não depende apenas de nós como atores nesta etapa do processo legislativo. Temos ainda essa importante etapa da sanção presidencial. E para encerrar o vídeo, só respondendo aí várias perguntas que foram feitas ao longo dessas 3 últimas semanas, de muitos boatos. Eu fiquei sabendo que o PL já está para a sanção presidencial. Pessoal, mais uma vez, calma com essas notícias, e é muito fácil nós termos uma certeza formal acerca de qual é a etapa que está acontecendo com o processo legislativo. Basta você consultar no site do Senado Federal a situação do PL 4253/2020. Inclusive, o site do Senado Federal tem uma ferramenta de push, ou seja, você cadastra o seu e-mail lá, adiciona esse PL 4253/2020 como PL favoritado, vamos assim dizer, e cada alteração que existir na tramitação do PL vai ser imediatamente comunicada para o seu e-mail. Então, o que eu peço a vocês é que, diante dessas notícias, vão direto à fonte, vão direto ao site do Senado Federal, que é um site muito bem construído, muito bem premiado pela sua transparência, pela objetividade das suas informações, mas, acima de tudo, pela fidedignidade das informações. Então, cadastre o PL 4253 no seu push no Senado Federal e receba as notícias atualizadas assim que houver qualquer tipo de movimentação. Porque antes de sair o PL, os autógrafos do Senado Federal, haverão essas movimentações formais no trâmite. Então nós teremos, por exemplo,
o aviso de que foi publicada a minuta da redação final, o aviso de inclusão da pauta dessa matéria no plenário, na ordem do dia do plenário do Senado Federal. Nós teremos também um aviso, por exemplo, de que já constam os autógrafos assinados pelo presidente do Senado Federal. Aí sim, quando constar lá que houve a inserção dos autógrafos, de fato nós já teremos a certeza de que esse processo, esse PL foi encaminhado para a presidência da República. E aí temos que acompanhar já no site do Planalto para ver, ou no Diário Oficial da União, para verificar quando, enfim, haverá a publicação da lei, depois de sancionada e depois de promulgada. E é importantíssimo também consultar, posteriormente, após a publicação, o site do Planalto, inclusive para ver quais foram os dispositivos vetados e as razões de veto. Até porque também faz parte do processo legislativo, claro, uma vez sancionada e promulgada a lei já existe no ordenamento jurídico, mas ainda existiria a possibilidade de derrubada de veto pelo Congresso Nacional. Bom, mas aí já é outra história e vai ser assunto aí, se for o caso, para mais e mais vídeos. Então, mais uma vez, obrigado, me desculpe aí pelo vídeo longo, mas são muitos esclarecimentos e é sempre importante atualizá-los sobre isso. Mas não deixe de registrar o PL 4253/2020 no seu push e tenha a informação oficial atualizada da melhor maneira possível. Um abraço a todos.